Durante anos, a Tesla apresentou o Optimus como um robô humanoide capaz de transformar a maneira como as pessoas trabalham. Mas agora, novas informações e especulações sobre uma possível terceira geração do Tesla Bot começaram a chamar a atenção da indústria. Alguns afirmam que o Gen 3 poderá representar um salto tão grande em engenharia que fará o Gen 2 parecer ultrapassado. Outros acreditam que ainda estamos longe dessa realidade. Mas existe um detalhe que quase ninguém está discutindo. Ele pode ser muito mais importante do que qualquer novo recurso do robô. Quando Elon Musk apresentou o primeiro conceito do Optimus, muitas pessoas ficaram céticas. Alguns acreditavam que um robô humanoide realmente útil ainda levaria décadas para existir. Outros enxergaram uma oportunidade capaz de mudar completamente a economia mundial. Desde então, a Tesla vem mostrando protótipos cada vez mais avançados. Os movimentos ficaram mais suaves. O equilíbrio melhorou. As mãos ganharam mais precisão. E novas demonstrações sugeriram que o robô consegue realizar tarefas que antes pareciam extremamente difíceis para uma máquina. Mas existe uma pergunta que continua dividindo especialistas. Qual é o verdadeiro objetivo da Tesla? Criar apenas um robô impressionante para apresentações? Ou desenvolver uma plataforma capaz de trabalhar diariamente em fábricas, centros de distribuição, no futuro, até dentro das casas das pessoas? É justamente aí que começam as discussões sobre uma possível terceira geração. Alguns analistas acreditam que o próximo grande avanço não será apenas um robô mais rápido, nem apenas mais forte, mas um robô muito mais inteligente, capaz de aprender novas tarefas com menos programação, adaptar-se a diferentes ambientes e executar movimentos com uma precisão muito próxima da humana. Se isso realmente acontecer, o impacto poderá ir muito além da Tesla. Empresas do mundo inteiro acompanham cada evolução da robótica humanoide. Porque quem dominar essa tecnologia poderá transformar setores inteiros da economia. Mas aqui surge a pergunta mais importante. Será que o Tesla Bot Gen 3 realmente representa uma revolução? Ou estamos apenas diante de expectativas muito maiores do que a tecnologia atual consegue entregar? Essa resposta pode definir não apenas o futuro da Tesla, mas também o futuro da robótica moderna. Agora eu quero saber a sua opinião. Se robôs humanoides realmente se tornarem comuns nos próximos anos, você gostaria de ter um ajudante robótico em casa ou acha que essa tecnologia ainda levará muito tempo para amadurecer? Escreva sua resposta nos comentários, porque a partir daqui a história fica ainda mais interessante. Quando analisamos o que realmente pode mudar na próxima geração do Tesla Bot, descobrimos que o maior avanço talvez não esteja na força do robô, mas na inteligência por trás de cada movimento. Depois que os primeiros rumores e demonstrações começaram a ganhar destaque, uma pergunta passou a dominar as discussões sobre robótica. O Tesla Bot Gen 3 será apenas uma atualização, ou um salto tecnológico completamente novo? A verdade é que, até o momento, a Tesla não apresentou oficialmente um robô chamado Optimus Gen 3 com especificações completas. Grande parte do que circula na internet mistura demonstrações do Optimus, declarações da empresa e expectativas de analistas. Por isso, é importante separar fatos de especulações. O que sabemos com segurança é que a Tesla continua evoluindo o Optimus em praticamente todas as áreas. Os movimentos estão ficando mais naturais. O equilíbrio melhora a cada nova demonstração. As mãos ganham mais precisão para manipular objetos delicados. E o software aprende a executar tarefas cada vez mais complexas. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem. O verdadeiro avanço talvez não esteja nos motores, nem na bateria, nem na aparência do robô. Pode estar no cérebro que controla tudo isso. A Tesla aproveita anos de experiência desenvolvendo inteligência artificial para direção autônoma. As mesmas tecnologias de visão computacional, reconhecimento de objetos e tomada de decisão utilizadas em seus veículos podem ajudar o Optimus a entender o ambiente ao seu redor. Isso significa que, em vez de seguir apenas movimentos previamente programados, futuros robôs poderão interpretar situações e adaptar suas ações de forma muito mais inteligente. É justamente essa capacidade que muitos especialistas consideram o próximo grande passo da robótica humanoide. Outro termo que apareceu em várias manchetes foi Spot Level Engineer.
Embora não exista uma definição técnica oficial para essa expressão no contexto do Tesla Bot, ela costuma ser usada para sugerir uma engenharia focada em movimentos rápidos, precisos, eficientes e com excelente controle do corpo. Na prática, isso significaria um robô capaz de caminhar com mais estabilidade, levantar objetos com maior coordenação, reagir rapidamente a obstáculos e executar tarefas repetitivas gastando menos energia. Mas transformar essa visão em realidade exige muito mais do que hardware avançado. É necessário desenvolver sensores extremamente precisos, motores compactos e eficientes, algoritmos de inteligência artificial confiáveis, e um sistema capaz de coordenar dezenas de articulações em tempo real. É justamente por isso que tão poucas empresas conseguiram construir robôs humanoides realmente funcionais. E talvez seja exatamente aí que esteja a maior vantagem da Tesla. Ela não desenvolve apenas robôs. Ela também domina áreas como baterias, motores elétricos, inteligência artificial, eletrônica e produção em larga escala. Mas isso levanta uma pergunta que pode definir toda essa corrida. Mesmo que a Tesla consiga construir o robô humanoide mais avançado do mundo, ela conseguirá produzi-lo em grande escala por um custo que empresas e consumidores estejam dispostos a pagar. Essa pode ser a diferença entre um protótipo impressionante e uma verdadeira revolução tecnológica. Se existe uma pergunta que divide especialistas em robótica hoje, é esta: a Tesla realmente lidera a corrida dos robôs humanoides, ou seus concorrentes estão mais próximos do que parece? À primeira vista, muitas pessoas respondem imediatamente: Tesla. Mas a realidade é muito mais interessante. A empresa de Elon Musk certamente possui vantagens importantes. Ela domina o desenvolvimento de motores elétricos eficientes. Possui anos de experiência com baterias. Investe bilhões em inteligência artificial. E já opera algumas das fábricas mais automatizadas do planeta. Tudo isso cria uma base extremamente forte para desenvolver um robô humanoide. Mas a Tesla não está sozinha. Empresas do mundo inteiro trabalham na mesma direção. A Boston Dynamics impressiona com robôs capazes de correr, saltar e manter equilíbrio em terrenos extremamente difíceis. A Figure Inteligência Artificial desenvolve humanoides voltados para ambientes industriais e já anunciou parcerias importantes com grandes empresas. A Unitree chama a atenção ao criar robôs com movimentos cada vez mais naturais por custos relativamente menores. Empresas japonesas e sul-coreanas também continuam investindo pesado em robótica avançada. Isso significa que a competição está ficando cada vez mais intensa. Mas existe um detalhe que diferencia a estratégia da Tesla. Enquanto muitas empresas demonstram robôs realizando movimentos impressionantes em ambientes controlados, a Tesla parece concentrar seus esforços em outro objetivo: construir um robô que possa trabalhar diariamente. Isso muda completamente o desafio. Não basta caminhar. O robô precisa carregar caixas durante horas, organizar peças em uma linha de produção, reconhecer objetos diferentes, adaptar-se quando algo muda no ambiente, e fazer tudo isso de forma segura e consistente. É justamente aí que a inteligência artificial se torna tão importante. Quanto mais inteligente for o sistema de percepção e tomada de decisão, menos o robô dependerá de comandos específicos para cada situação. Em vez de apenas repetir movimentos, ele poderá compreender tarefas e ajustar seu comportamento de acordo com o ambiente. Essa talvez seja a maior transformação da robótica moderna. Mas existe outro desafio enorme: o custo. Mesmo que a Tesla desenvolva o robô humanoide mais avançado do mundo, ele precisará fazer sentido financeiramente para as empresas. Se contratar um robô custar muito mais do que contratar uma pessoa para realizar a mesma tarefa, sua adoção será muito mais lenta. Por isso, engenharia avançada é apenas parte da equação. Produção em massa e redução de custos podem ser ainda mais importantes. E se você gosta de acompanhar as tecnologias que realmente podem transformar o futuro antes que elas cheguem ao mercado, este é o momento ideal para se inscrever no canal. Aqui analisamos inteligência artificial, robótica e as maiores inovações tecnológicas com base em fatos, pesquisas e tendências reais, mostrando o que existe além das manchetes. Mas existe uma pergunta ainda maior. E se o maior desafio da Tesla não for construir o melhor robô humanoide,
Mas convencer milhões de empresas de que elas realmente precisam de um? Essa resposta poderá definir toda a próxima década da robótica. Imagine que amanhã a Tesla anuncie o robô humanoide mais avançado já criado. Ele anda perfeitamente. Levanta objetos pesados. Reconhece pessoas. Conversa naturalmente. E aprende novas tarefas com inteligência artificial. Isso seria impressionante. Mas ainda não responderia à pergunta mais importante de todas. Ele realmente seria útil no mundo real? É justamente aqui que a verdadeira corrida começa. Construir um protótipo funcional é uma conquista extraordinária. Mas fabricar centenas de milhares, ou até milhões, desses robôs é um desafio completamente diferente. Cada unidade precisa ser confiável, segura, fácil de manter e barata o suficiente para justificar o investimento. Caso contrário, ela continuará sendo apenas uma demonstração tecnológica. Pense em uma fábrica. Um funcionário pode adaptar seus movimentos quando encontra um obstáculo inesperado. Pode perceber que uma peça está danificada. Pode mudar sua estratégia em segundos. Para um robô fazer exatamente a mesma coisa, ele precisa interpretar o ambiente, tomar decisões rapidamente e agir com precisão. Tudo isso exige uma combinação extremamente complexa de sensores, inteligência artificial e controle de movimento. Depois vem outro desafio. A autonomia. Um robô humanoide precisa trabalhar durante horas sem interrupções frequentes para recarga. Isso exige baterias leves, eficientes e duráveis. Ao mesmo tempo, seus motores precisam consumir pouca energia sem perder força ou precisão. Encontrar esse equilíbrio é uma das tarefas mais difíceis da engenharia moderna. Existe ainda um fator que muitas pessoas esquecem: a segurança. Se um robô dividir espaço com seres humanos, ele deverá detectar pessoas instantaneamente, reduzir sua força quando necessário, parar imediatamente diante de qualquer risco, e continuar operando de maneira previsível mesmo em situações inesperadas. Esse nível de confiabilidade exige milhares de horas de testes. Mas talvez o maior desafio seja econômico. As empresas não comprarão robôs apenas porque eles são futuristas. Elas investirão quando perceberem que eles aumentam a produtividade, reduzem custos e executam tarefas repetitivas de forma consistente. É por isso que muitos especialistas acreditam que os primeiros robôs humanoides serão utilizados principalmente em ambientes industriais, centros de distribuição e logística. Esses locais oferecem tarefas repetitivas, ambientes controlados e grande potencial de automação. Somente depois dessa fase é que poderemos ver robôs chegando com mais frequência a hospitais, hotéis, comércios, futuramente, as residências. E talvez essa seja a maior diferença entre construir um robô impressionante e criar um produto revolucionário. O verdadeiro sucesso não será medido pelo número de demonstrações feitas no palco, mas pela quantidade de robôs trabalhando todos os dias no mundo real. Agora pense nisso. Se um robô humanoide fosse seguro, confiável e tivesse um preço acessível, em qual tarefa você gostaria que ele ajudasse primeiro? Limpar a casa, cozinhar, cuidar do jardim ou auxiliar no trabalho? Escreva sua resposta nos comentários, porque existe uma consequência ainda maior. Se milhões de robôs realmente começarem a trabalhar ao lado das pessoas, o impacto poderá ir muito além da tecnologia. Poderá transformar completamente a forma como trabalhamos e vivemos. Imagine entrar em uma fábrica daqui a 10 anos. Ao seu redor, centenas de robôs humanoides caminham entre máquinas, transportam peças, organizam estoques e trabalham lado a lado com pessoas. Há poucos anos, essa cena parecia ficção científica. Hoje, algumas empresas acreditam que ela pode fazer parte da realidade muito antes do que imaginamos. É exatamente por isso que projetos como o Tesla Bot despertam tanto interesse. A questão nunca foi apenas construir um robô impressionante. A verdadeira meta é criar uma máquina que consiga executar tarefas úteis durante horas, com segurança, precisão e baixo custo. Se isso acontecer, o impacto poderá atingir praticamente todos os setores da economia. Indústrias poderão automatizar tarefas repetitivas. Centros logísticos poderão operar com ainda mais eficiência. Hospitais poderão receber apoio em atividades que exigem movimentação constante. Até hotéis, supermercados e aeroportos poderão utilizar robôs para determinadas funções.
Mas isso também levanta uma preocupação importante. O que acontecerá com os empregos? Essa pergunta acompanha praticamente todas as grandes revoluções tecnológicas. Ela surgiu durante a Revolução Industrial, voltou com a chegada dos computadores, e agora reaparece com a inteligência artificial e a robótica. Alguns especialistas acreditam que muitos trabalhos repetitivos serão automatizados. Outros defendem que novas profissões surgirão para desenvolver, programar, supervisionar e manter essas máquinas. A história mostra que grandes avanços tecnológicos normalmente eliminam algumas funções, mas também criam oportunidades que antes nem existiam. Talvez o maior desafio seja preparar as pessoas para essa transição. Ao mesmo tempo, existe outro fator que costuma ser ignorado. Muitos países enfrentam o envelhecimento da população e falta de mão de obra em diversos setores. Nesse cenário, robôs humanoides poderiam ajudar a preencher funções que já são difíceis de ocupar. Ou seja, a robótica não precisa necessariamente substituir pessoas. Em muitos casos, ela poderá complementar o trabalho humano, assumindo atividades repetitivas, perigosas ou fisicamente desgastantes. É justamente por isso que tantas empresas estão investindo bilhões nessa tecnologia. Elas não enxergam apenas um novo produto. Enxergam o nascimento de uma indústria completamente nova. Uma indústria que poderá movimentar trilhões de dólares nas próximas décadas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os robôs humanoides criarão mais oportunidades do que problemas para a sociedade? Ou acha que eles substituirão empregos em grande escala? Compartilhe sua opinião nos comentários. Será interessante comparar diferentes pontos de vista. Mas ainda existe uma última pergunta. O Tesla Bot Gen 3 realmente pode marcar o início dessa transformação? Ou ainda estamos muitos anos longe de ver robôs humanoides fazendo parte do nosso dia a dia? A resposta reúne todas as peças desta história. Depois de analisar toda essa história, uma conclusão fica cada vez mais clara. O verdadeiro impacto do Tesla Bot Gen 3 não será determinado pelo número de motores, sensores ou câmeras que ele possuir. Será determinado pela sua capacidade de resolver problemas reais. Ao longo dos últimos anos, a Tesla mostrou que está evoluindo rapidamente seu robô humanoide. Os movimentos ficaram mais naturais. A coordenação melhorou. A manipulação de objetos tornou-se mais precisa. E a inteligência artificial passou a desempenhar um papel cada vez mais importante. Mas existe um detalhe que não pode ser ignorado. Até o momento, muitas expectativas sobre um Gen 3 são baseadas em previsões e interpretações da evolução do projeto Optimus, e não em um anúncio oficial completo da Tesla. Por isso, é importante separar o entusiasmo da realidade. Mesmo assim, uma tendência parece inevitável. A robótica humanoide está evoluindo em um ritmo impressionante. Tesla, Figure AI, Boston Dynamics, Unitree e diversas outras empresas estão investindo bilhões para desenvolver máquinas mais inteligentes, eficientes e acessíveis. Essa competição acelera a inovação. E quando isso acontece, toda a indústria evolui. Talvez a maior mudança não aconteça porque um robô ficou mais rápido, nem porque ele consegue levantar mais peso. A verdadeira revolução acontecerá quando robôs humanoides puderem trabalhar de forma confiável durante milhares de horas, aprender novas tarefas rapidamente e operar com segurança ao lado das pessoas. Quando esse momento chegar, veremos uma transformação comparável à chegada dos computadores pessoais ou dos smartphones. Empresas poderão automatizar tarefas repetitivas. Profissionais poderão concentrar seu tempo em atividades mais criativas e estratégicas. E novas profissões surgirão para desenvolver, supervisionar e manter essas máquinas. Mas isso também exigirá responsabilidade. Questões sobre segurança, regulamentação, privacidade e impacto no mercado de trabalho precisarão acompanhar a evolução da tecnologia. Talvez essa seja a maior lição de toda essa história. O futuro da robótica não será decidido apenas pela empresa que construir o robô mais impressionante. Será decidido por quem conseguir criar uma máquina útil, confiável, acessível e capaz de melhorar a vida das pessoas no mundo real. Se a Tesla conseguirá liderar essa transformação, ainda é cedo para afirmar. Mas uma coisa parece certa: a corrida pelos robôs humanoides está apenas começando.
E os próximos anos poderão definir uma das maiores revoluções tecnológicas do século. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Tesla conseguirá liderar o mercado de robôs humanoides, ou acha que outra empresa surpreenderá o mundo primeiro? Escreva sua resposta nos comentários. Quero saber qual é a sua previsão para o futuro da robótica. E não perca o próximo documentário. Vamos analisar uma nova geração de inteligência artificial que promete tornar robôs humanoides ainda mais independentes, capazes de aprender tarefas observando seres humanos e tomar decisões em tempo real. Se essa tecnologia atingir todo o seu potencial, ela poderá transformar não apenas fábricas, mas praticamente todos os setores da economia. Porque uma coisa já está clara: a próxima grande revolução tecnológica talvez não esteja sobre 4 rodas, ela poderá caminhar ao nosso lado.